Salve, salve, nação aeroporquense. Ó, tá passando um avião aqui. Ó, você vê, premonição do Aeroportos começando, né? Sejam todos bem-vindos ao Aeroporcos número 10, tá? Chegamos ao nosso 10º programa, sem contar as infinidades de pós-jogo aí que a gente fez durante esses 3 meses, mais ou menos, aí de Aeroporcos. E junto comigo, como quase sempre, eu, Caçadante, que estou junto comigo, obviamente, e o Diego Barreto. Opa, boa noite. Queria falar, Cássio, que o avião que passou aí fui eu que contratei a Esquadrilha da Fumaça para comemorar o Aeroportos 10. Então, respeito, tenho meus contatos aqui. Gostei. E o Lucas Carvalho. Saiu o líder aí. E não é o Palmeiras. Tá pressionado, tá pressionado. Ai, meu Deus. Puta, cara, tem muito jogo ainda, cara. Tem muito jogo, muita água pra rolar. Mas se vocês colocarem o que foi combinado... Não tá pra calma. Bom, vamos conversar com os Notans, depois eu esqueço dos Notans, tá? Então, você que gosta do aeroporto, que segue, que escuta, a gente já está em todos os agregadores de podcast, então Google Podcast, Apple Podcast, no próprio Anchor, Spotify. Então, não só escute a gente, também assine o podcast, porque sempre que a gente fizer um podcast novo, vai tremer o estádio e você vai estar sempre atualizado aí nos nossos podcasts. Se você gosta de ver as nossas caras, você também pode acompanhar lá no YouTube, através do nosso canal Aeroporcos. Também estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook, com o grupo do Aeroporcos, e Instagram também, né? Enfim, estamos por aí. Você procura lá Aeroporcos, que você vai achar bastante coisa legal. Tem editorial, tem meme, tem um monte de coisa lá. E ajuda a gente, compartilha. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve e liga as notificações para também te avisarem quando chegar um programa novo, né? E chegamos no Aeroportos número 10. É uma satisfação imensa termos chegado no 10, né? Lembrando que o Aeroportos sai toda semana, entre terça-feira e quarta-feira, né? Estamos gravando aqui hoje na segunda, dia 26/7, pós-rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Antes de falar disso, eu queria só comentar e repercutir uma notícia que saiu agora há pouco, que foi o seguinte, cara. Tem a ver com a nossa querida Confederação Brasileira de Futebol, né? Amada, né? A gente já fez um podcast esses tempos atrás que a gente falou sobre o que aconteceu com o Caboclo. A gente conversou bastante naquela ocasião, né? E aí a Justiça do Rio de Janeiro hoje, ela, como se ela tivesse cancelado a eleição do Caboclo. Na verdade, ela não cancelou a eleição, ela cancelou a mudança que foi feita no peso dos membros, né, entre federação, time da Série A e time da Série B, e ela viu irregular essa mudança, e como uma consequência, né, da eleição ter sido feita sobre regras irregulares, ela apontou o Roberto Landim, que é o presidente do Flamengo, e o presidente Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista, como os interventores. Tipo, quando o Dom Pedro II era muito pequeno, não sei se vocês lembram, aí ele tinha os interventores junto com ele, e eles têm como inicialmente por 30 dias, eles não aceitaram isso ainda, mas eles vão ter que resolver essa treta aí dos pesos, eles vão ter que jogar os novos, passar em convenção, em eleição, os novos pesos, porque atualmente, depois dessa mudança, foi feita, as federações valem 3, os times da Série A valem 2, os times da Série B valem 1, e fazer novas eleições. O que me chama a atenção é porque do presidente de um clube que faz parte da Série A do Campeonato Brasileiro, foi apontado por um juiz de uma vara civil do Rio de Janeiro como o interventor, sendo que no próprio estatuto da CBF, no próprio estatuto proíbe que presidentes em atividade de clubes de futebol presidam a confederação num óbvio conflito de interesses.
Que isso? Ele é tão íntegro, tão... Eu tenho certeza que vai ser uma intervenção com muita imparcialidade. Eu acredito muito no potencial do Flamengo pro bem do futebol brasileiro. A gente não sabe exatamente se ele vai ter poderes limitados. Acredito que não seja assim também. Chega lá e faz o que ele quer. Mas ele tem uma responsabilidade grande na mão que mexe com o processo eleitoral da CBF, de resolver um pepino grande, né? E o juiz colocou na sentença que o Rodolfo Landim foi escolhido por representar parte significativa da torcida. O que isso quer dizer? Eu não faço ideia, tá? Porque por mais que o torcida do Flamengo seja grande, se somar dos outros 39 clubes da Série A e B, com certeza vai ser maior. Então, eu não entendi. Não sei se o juiz, de repente, o juiz era flamenguista, enfim. Não sei o que aconteceu. Fica aqui a notícia e, se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês quiserem repercutir, também tem a nova liga aí chegando aí, o que pode influenciar, enfim. Só para completar a notícia, o nome do juiz é Mário Cunha Olinto, filho da segunda vara civil da Barra da Tijuca. A chance desse cara ser flamenguista é 9,5 de 10, só pra... Mas, ai, mano, eu dou risada da política do Brasil, cara. Eu não acho que eles vão ter poder total. Não vão. No momento eles não vão ter, ele não vai ter poder, nem o cara da Federação Paulista. Eu até acho que ele nomeou o presidente da Federação Paulista para ter um balanceamento ali, para não ter uma gritaria de algum lado, que obviamente queria ter. Então ele nomeia o cara ali da Federação Paulista para dar uma equilibrada. É meia culpa. Exatamente. Só que é uma palhaçada, né? Tipo, um juiz decide quem vai presidir a CBF, sabe? Que lidera, entre aspas, ou deveria liderar centenas de clubes, tem milhões e milhões de dólares envolvidos no campeonato da Série A, e ele coloca um dos principais interessados, que é o Flamengo, o presidente do Flamengo. É óbvio que provavelmente ele não vai ter nenhum poder de mudar alguma coisa, vai ser só para as eleições mesmo. Só que é o que o Diego falou, é a política do Brasil. Eu acho que é mais uma demonstração de poder do Flamengo do que qualquer outra coisa. Lembrando que mesmo o Caboclo, na situação que ele se encontra, dizem a mídia especializada aí que ele ainda existe uma briga de poder entre ele e o Marco Paulo Del Nero nos bastidores da CBF, dois caras que estão bem na fita, né? E então, assim, não é chegar lá e fazer o que quiser, mas de qualquer forma, o que você falou, a mensagem que passa é, no mínimo, esquisita pra caramba, né? Assim, no mínimo. A única coisa que eu tenho pra falar é lamentável. Só isso. Enfim, só queria trazer essa notícia que saiu agora e deixar um pouco da indignação, assim, porque principalmente essa justificativa, né, que representa uma grande parte da torcida, e por que não foi por que não foi o Gagliotti, por que não foi o do Ilho, por que não foi, enfim, qualquer outro presidente, qualquer outro clube de torcida grande do Brasil, né? Então é ridículo, é piada. A CBF vai recorrer, ela entende que isso tá tudo errado, tá bem esquisito, principalmente porque tá no próprio estatuto dela que presidentes de clube não podem ser presidentes da confederação, e o Landim também ainda não aceitou, tá? Então eles têm 5 dias para aceitar e mesmo que ele não aceite, a demonstração de força já está feita, como o Lucas colocou, né? Então fica aí mais um granulado de chocolate, né, jogado por cima da torta de cocô que é a organização do futebol brasileiro. Ô, Caça, só para complementar a demonstração de força, não é um pouco estranho, bem quando a liga está começando a ser feita, bem quando começa a ser notícia, está saindo briga entre os presidentes, o que é normal, o presidente do Flamengo ganha essa nomeação? Muito estranho, cara, é muito estranho. E provavelmente vai ser o presidente que mais vai se opor com muitas coisas da liga. Sim.
Então é muito estranho. Sim. Faz sentido o que você falou. Inclusive, quando houve a eleição, o Flamengo foi um dos clubes que se absteve, né? Ele não votou, foi um dos poucos clubes que se absteve de votar no Caboclo. Acho que foi em 2018, se eu não me engano. Mas é bem estranho mesmo. Enfim, turma, rodou o Brasileirão esse final de semana. Eu não estava no pós-jogo, tá? Mas eu assisti o jogo entre outras tarefas que eu estava realizando no dia. E não sei, eu vi o podcast de vocês, o pós-jogo de vocês, concordo com tudo que vocês colocaram lá. Não foi uma apresentação sensacional, porém, mais uma vitória e que deixa o Palmeiras aí em primeiro lugar com 31 pontos. Ontem a rodada continuou, algumas coisas se desenrolaram e a gente continua em primeiro e agora com o Atlético Mineiro com 28 pontos em segundo lugar, Fortaleza com 27 em terceiro, Bragantino com 24. Quer colocar na tela Bora, a tabela, Barreto? Põe aí na tela, então. Calma aí que eu fiz patute aqui. Olha, a gente já percebe que quem é o culpado, né? O cara do TI aqui falhou na missão. O estagiário. O estagiário. Fui eu não, foi o estagiário. Beleza, agora foi. Então, como eu tava falando, Palmeiras em primeiro, senhores, segue o líder, 79,5% de aproveitamento, 31 pontos, 10 vitórias, um empate, 2 derrotas. Espetacular, né? Espetacular. São 7 vitórias seguidas, né, cara? Quando o time consegue encaixar 7 vitórias seguidas, você praticamente não tem... você não tem argumento. Como é que você vai argumentar? Como é que um time encaixa 7 vitórias seguidas jogando mal 7 jogos? Isso é quase impossível, então... É espetacular. Mas argumento eles arrumam. Viu? Pergunta lá pro Mauro o que ele acha. A gente vai falar disso. Pô, mas assim... Eu sinceramente estou um pouco surpreso, cara, com o desempenho. Eu não achei que a gente ia conseguir... Por exemplo, são 5 vitórias. São 5 vitórias só no Brasileiro seguidas, né? Não, são 7 no Brasileiro, 9 total. 7 no Brasileiro, 9 total? Isso. É muita vitória, cara. É muita vitória. Assim, se eu não me engano, o recorde é 12, né? Do Guarani. Em 80 80 e alguma coisa, não vou lembrar. Mas vocês acham possível a gente chegar em 12 vitórias no Brasileiro? Então, o Palmeiras conseguiu 7 vitórias seguidas, agora vem uma sequência um pouquinho mais complicada, tá? A gente pega o São Paulo fora de casa, São Paulo que não tá muito bem, mas ainda assim um clássico. Depois o Fortaleza, que tá jogando muito bem, parecido com a gente, inclusive. Aí a gente visita o Atlético Mineiro, então esse é um jogo muito chave no campeonato. Esses são os 3 próximos jogos. Depois vai pegar Cuiabá, vai dar uma reduzida. Mas os 3 próximos jogos... assim, eu não apostaria em 9 pontos. Se a gente fizesse 7, eu estouraria um rojão já. Nossa, 7, porque o Atlético é fora também, né? Sim, se fizer 5, eu tenho um rojão. São 2 jogos. 7 é bom, Atlético fora. E é assim, né? O Palmeiras, ele pode jogar fora ou dentro de casa contra o Atlético. Se ele estiver na frente, o empate é bom pra gente, não importa qual mando. Isso é verdade. Porque quem tem que tirar ponto é o Atlético, não é mais a gente. Então, a gente perdeu pro Flamengo na primeira rodada. Se chegar no primeiro jogo do retorno e o Flamengo estiver ainda atrás da gente, o empate é maravilhoso pra gente. Porque quem tem que correr atrás são eles. Se a gente empatar com o Atlético e com o Fortaleza, né, já dá pra... O Fortaleza em casa, ô Cássio? Não, sim. Tem o Fortaleza, precisa ganhar. E só que vai ser também 3 dias antes do confronto na Libertadores, né? Esse primeiro jogo Libertadores, né? Então, pode ter esse fator. Não sei, vamos ver como vai estar lá. Mas... Porque esses dois estão muito colados, né? Já seria um bom resultado. Já seria um bom resultado desses 2 jogos. Assim. Não garantiria o primeiro lugar, a primeira posição, mas
seria um bom... Sim, e o confronto com o Atlético Mineiro também é no período de Libertadores, né? Mas Então, só pra falar que o Fortaleza tá na Copa do Brasil, tá? Então eles também não estão. Sim, sim. Eles vão pegar a gente 3 dias depois de jogarem a Copa do Brasil, entendeu? Então não é tão simples assim também pra eles. Eles não vão ter a semana cheia e ponto. Não, eu acho que o e Palmeiras está numa vantagem grande para os jogos contra São Paulo e Fortaleza, por conta do São Paulo jogar agora no meio de semana, né? E os times de São Paulo já arrebentado, já com desfalque, problema problema claramente físico do time de São Paulo, vai jogar a Copa do Brasil e vai apostar. E o São Paulo, é o que eu falei para vocês, cara. Na minha opinião, o São Paulo ele vai apostar todas as fichas nas Copas. Ele vai jogar o brasileiro protocolarmente para não cair, assim, jogar o suficiente para não rebaixar. Então, eu acho que tem bastante chance da gente sair com uma vitória do Morumbi no final de semana. Os outros 2 jogos, principalmente do Atlético, é o que eu falei. Eu acho que se um empate, obviamente, ganhar do Fortaleza em casa dá para ganhar tranquilamente, né? Mas o empate com o Fortaleza e com o Atlético já seria muito bom, eu acho. Os meus 7 pontos eu considerei vitória contra o São Paulo, justamente por isso que você falou. Na Copa do Brasil, o São Paulo não pode nem sonhar em cair na Copa pro Vasco. Não pode nem sonhar, iria destruir o ambiente de São Paulo de vez. Então, eles precisam continuar, provavelmente time titular na Copa do Brasil. E se forem minimamente inteligente, colocam reserva contra a gente e aceita que perdeu. Porque se o São Paulo quiser botar o titular, pode ser que ganha, mas vai ser com muito desgaste físico. E esse desgaste físico, eles já estão sofrendo hoje, vai cobrar mais ainda no futuro. Contra o Fortaleza é um time que tá jogando bem, mas se a gente quiser ser campeão, não é time que a gente pode perder ponto. Então tem que ganhar. E o Atlético Mineiro, se empatar, cara, espetacular. Cara, eu acho que pra mim 6 a 7 pontos, 6 pontos eu vou ficar muito feliz. É óbvio que a derrota não pode ser contra o Atlético. Jamais. Se for contra o Atlético vai dar problema, porque eles se fizer 6 pontos nessa próxima sequência de 9, eu acho que não tá ruim, tá muito bom. Porque, querendo ou não, a gente vai pegar um São Paulo destruído. A gente não sabe ainda como vai ser o São Paulo, porque o São Paulo tá numa sinuca de bico bem grande. Ele tá em todos os campeonatos. Ele vai pegar o Vasco, que é um adversário que teoricamente é pra passar. O Vasco é um time que tá capengando na Série B. Ele tá em 5º lugar, ele não tá jogando bem. Então chegou o Lisca lá, mas mesmo assim, sabe? O Lisca não é o. Eu vi rumores que o Lisca tá interessado no Vitor Luiz. Vai com Deus. Pô. Era pro Vitor Luiz que você tava comprando a passagem aérea? Não era. Mas Vitor Luiz, se depender de mim pra eu te ajudar pra você ir pro Rio, cara, eu tenho milha também se precisar, hein? Cara, a gente até te leva de carro, mano. Eu e o Barreto, a gente racha gasolina. Só continuando aqui o raciocínio, aí depois o São Paulo tem 2 confrontos contra a gente na Libertadores. Se o São Paulo provavelmente, chance de título já era. Eu acho que se o São Paulo ganhar todos os jogos daqui até o final, ele não chega na gente. Não chega. Ganhar todos, esquece, já era. Não, acho que não dá pra tirar 20 pontos no Brasileiro. Não, é praticamente impossível. Então, o São Paulo vai querer as Copas, só que a sinuca de bico é aonde? Ao mesmo tempo que você quer as Copas, você não é um time que tá em 18º lugar. Você é um time que tá na zona de rebaixamento e que você também não pode dar o luxo de sair perdendo ponto. Eu acho que o Palmeiras pode se beneficiar muito. Uma vitória do Palmeiras agora no sábado pode beneficiar muito a gente na Libertadores. Vou falar por quê. São Paulo ele pega o Palmeiras agora em casa e depois o Atlético Paranaense fora. O São Paulo já tá na zona de rebaixamento. 2 jogos dificílimos. Que se não fizer nenhum ponto, não é um absurdo a gente pensar hoje. Ou seja, o São Paulo vai pegar a gente na zona de rebaixamento e provavelmente não na rabeira da saída, afundado na zona. Isso pode colocar uma pressão gigantesca no São Paulo, talvez uma demissão do Crespo.
Eu acho que o Crespo vai depender de quem vai levar São Paulo e Palmeiras na Liberta. Eu também acho. Se o Palmeiras ganhar de São Paulo na Liberta, a gente E se derruba ele ele. for eliminado pro Vasco? eu acho que não. Eu acho que o São Paulo, se for eliminado da Copa do Brasil, vai chegar com o seguinte discurso: é bom porque dá um alívio de físico pro time que já tá sofrendo. O que Mas também não enquanto é isso, errado. cair na Copa do Brasil, dá esse discurso, prestigia o Crespo e já liga pro Ceni, né? O São Paulo é um time que joga pressionado. Se vocês viram o jogo ontem, tomou o primeiro gol do Flamengo e desmontou. O time acabou, cara. Mas era questão de tempo aquele gol lá também. Eu acho que é fisicamente, não é nem psicologicamente. Não, pode ser. O São Paulo tá destruído, Fisicamente cara. também é bem pesado. O São Paulo tá destruído. Mas teve muita falta de atenção. Metade dos gols, foi 5, né? Metade dos gols que eles tomaram ontem foi falta de atenção. Não, foi tudo falha. O primeiro gol do São Paulo é gol de... O sub-18 não pode tomar um gol daquele. O segundo gol foi aquele golaço do Bruno Henrique. O Volpe falha. Pra mim, goleiro que toca na bola não pode espalmar pra dentro do gol. Ele toca na bola... Não, e o zagueiro do São Paulo também, se não me engano, Arboleda, ele não fecha no Bruno Henrique, ele fica dentro da área esperando. Aí o cara tocou de lado. Mas isso é demonstração de cansaço também. Também. Acho que o cansaço tira a concentração. E o que você fala, concordo, psicológico, porque, cara, você tá afundando na zona de rebaixamento. Você vai afundando. Quando você vê, cara, é a história do time pequeno e do time grande na zona. O time pequeno tá acostumado. O time grande, quando ele se vê afundado, é complicado. Eu não tô aqui falando que o São Paulo vai cair. O que eu tô falando é que pode chegar um momento do confronto da Libertadores que o São Paulo vai sim ter que olhar pro lado e falar: e aí, a gente prefere ir com tudo contra o Palmeiras, eliminar o Palmeiras, ou a gente prefere sair daqui da zona de rebaixamento? Cara, o São Paulo pode sim chegar nessa sinuca de bico. Mas eu acho, Lucas, que eles escolheriam ir com tudo em cima da gente por um seguinte motivo. Time grande, e a gente fala com propriedade. Desculpa aí, torcedor palmeirense, mas a gente já viveu isso. Sabe que tem aquela sensação de que sai a hora que quiser. Tá lá embaixo na zona 20 rodadas, você fala, não, mas eu vou pegar o 18º aqui e eu vou sair. Não tô nem me preocupando com isso. E aí empata com o 18º, e quando vai perceber que a situação tá crítica, é na 30ª rodada. Então, eu não acho que o São Paulo abre o olho até a 20ª rodada. Não acho que cai, tá? Não acho que cai mesmo. Mas o São Paulo não tá considerando. Eu tenho certeza que a diretoria de São Paulo olha pro campeonato e fala: ali a gente resolve daqui a pouco. A gente não vai cair, fica tranquilo, vamos pensar na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu concordo com você que dirigente faz isso, mas eu acho um erro tremendo. É um erro, Se eu fosse dirigente de São Paulo, eu ia falar: o Crespo, é o seguinte, você vai com o time reserva contra o Vasco. A gente vai sair, esses próximos 2 jogos, contra Palmeiras e Atlético Paranaense, a gente vai focar 4 pontos para jogar contra o Palmeiras de uma forma tranquila. Senão, cara, mesmo que ele vá com tudo contra o Palmeiras, o psicológico do jogador, a gente sabe como funciona, cara. E pressão de torcida. Não é a torcida indo lá tomar um café amigável no CT, porque o time tá se afundando na zona de rebaixamento. Com musiquinha de se não ganhar quarta-feira, o pau vai quebrar, entendeu? Esse ambiente. Alô, torcida independente. Pressiona o São Paulo pra ganhar da gente da Libertadores. Por favor, cara, faz a boa. Então, isso que eu ia falar. Por outro lado, é óbvio que a torcida do Palmeiras espera que o Palmeiras chegue na final e ganhe a Libertadores de novo. Mas, cara, é muito menos pesado. Por ter ganhado o título no ano passado, é o que o Lucas fala também, assim, e eu já falei várias vezes. Tô torcendo muito pra ganhar, se a gente ganhar vai ser, cara, maravilhoso. Mas é bem provável que a gente não ganhe. Existe uma probabilidade da gente não ganhar, e a pressão não é tipo, se perder acabou tudo. Eu não sinto isso. Eu não sinto que o Palmeiras se for eliminado pro São Paulo, acabou tudo, joga tudo no lixo, troca o técnico, torcida pichando o muro. Torcida pichando o muro pode até ter, porque é um cara que vai lá com o spray e picha o muro, tá ligado? Mas a pressão tá muito desequilibrada, né? Por conta dos últimos anos. Vide o jogo contra o CRB, né? O Palmeiras cai na Copa do Brasil, tem a cobrança após eliminação precoce, é óbvio que tem, mas não foi o fim do mundo. Ok, perdemos, bola pra frente. Se o São Paulo perde pro CRB, vide final do Paulista. Se o São Paulo perde, final do Paulista, cai pro CRB,
perde Supercopas, perde sei lá o que, torneios assim, o Crespo não tava mais no São Paulo. Para, gente, se o São Paulo é eliminado contra o Racing na Libertadores, Já ia dar depois merda. do jogo contra o Flamengo ele ia ter caído. Ia dar merda. Ainda mais com o Rogério no mercado. Nossa, eu ia amar tanto se o Rogério Ceni pro Flamengo. Eu também. Flamengo não, São Paulo. pro São Paulo. Eu tava adorando ele no Flamengo, né? Agora o Flamengo abriu o olho. Mas, enfim. Então, Cara, eu apostaria em. Apesar de achar que quanto mais você ganhar, mais parte você tá da derrota, isso daí é normal. Eu apostaria num 7 pontos aí. cara, se a gente passar com 9 pontos, ninguém segura o Palmeiras mais, eu acho. Se a gente conseguir ganhar os próximos 3 jogos, considerando que 2 são contra adversários diretos, vai ser muito difícil segurar o Palmeiras. Fortaleza, você acha direto? Tá em terceiro, né? Assim, hoje em dia a pontuação né? Questão de Se pontuação. ganhar os próximos 3, abriria 5 do segundo. Porque a gente tiraria tiraria o Atlético e seria o Flamengo o segundo, o Atlético virtual. Ganhasse todos, né? Tô considerando o Flamengo ganhando tudo, inclusive os atrasados, pra ficar 5 o da Atlético gente. também ganhando tudo. Mas é porque a gente vai passar o Atlético. O Atlético tá 3, a gente ganhando deles vai pra 6. Não, eu sei, mas eu tô falando isso também considerando que o Atlético ganha as próximas rodadas. A gente tá ganhando, sei lá quantos jogos na sequência, o Atlético também. Então, quais são os próximos 2 jogos do Atlético? O Atlético pega na próxima rodada, deixa eu dar uma olhada pra você, o Atlético pega o Atlético Paranaense em Minas e depois visita o Juventude, 3 pontos na conta, né? Com certeza o Aeroporcos Minas Gerais lá tá comendo queijo e tomando pinga e falando a mesma coisa. Nós vamos ganhar os próximos 3 jogos, vamos assumir a ponta e vamos ganhar o campeonato. Cara, eles estão comendo melhor que nós, né? Mas, vou falar uma coisa. O Atlético ainda tem nesse finalzinho de sequência o Bragantino. Então, é um jogo que é complicado. E é um Bragantino já no final do campeonato com a volta do Claudinho das Olimpíadas já. O Bragantino tá sentindo bastante. Mas Muito, né? O Bragantino caiu vai demais. Voltar. Né? Pega o Grêmio também. Não sei como vem o Grêmio. É que o Bragantino caiu bastante. Mas é normal, né, cara? E assim, não é aquele negócio que você falou do Palmeiras, não é porque caiu que tá errado. Não é. Era meio óbvio que ia cair, só é que nem o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza vai cair, só que não vai cair pra ir pra 10º. Pra mim, o Fortaleza e o Bragantino são 2 times que têm grandes chances de pelo menos pegar uma pré-Libertadores. G8 eu boto fé. Não, G6 mesmo. Tem G6, porque de 2 grandes times de camisa, que são o Grêmio e o São Paulo, já estão fora, né? Estão fora. Alguns outros times de camisa não estão nem jogando a Série A. Você pega Fluminense. Então assim, não tem mais quem você sabe, também. Eu tava olhando a tabela, olha só que legal. Daqueles clubes dos 12, assim, dos 12 grandes, essas coisas, vamos falar em 12 que tinha, bom, alguns nem na Série A tão, né? Perdão. Mas tem mais time na parte de baixo da tabela que na de cima. Você tem Grêmio, São Paulo, Inter, Corinthians, Santos. São 5 que estão na parte de baixo. Sendo que o Flu é o 10º, né? Que o Flu é o 10º, Na parte de cima você tem Palmeiras, Atlético, Flamengo... Bahia, vai ter Bahia. Difícil. Mas aí, o Diego, é aquele negócio que a gente vem falando, né? O futebol brasileiro vai sofrer uma reformulação gigantesca nos próximos anos. Já começou. Esse ano já deixa muito claro, né? Já vinha sendo meio claro, esse ano deixa mais ainda. E premia, né, a boa administração dos clubes do Norte e do Nordeste, cara. Sim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que não importa o que aconteça com o São Paulo. Eu sei que o podcast não é sobre São Paulo, mas não importa o que aconteça com o São Paulo esse ano, o que ele ganha, o que ele deixa de ganhar, ele vai ter um ano que vem muito difícil. Os próximos anos vão ser muito complicados. Por conta de dinheiro, sim. Não só ele, tá? Muitos times, inclusive eu tenho um rival em Itaquera que, rapaz... esse também, dependendo do que acontecer aí no ano,
também vai ter um 2022 assim bem complicado. Cara, e a tendência não é recuperar, a tendência é continuar indo por água abaixo, cara. Dos dois, tá? Dos dois. A não ser que, sei lá, surja algum Neymar da base ali e seja vendido por uma quantia Não, mas não adianta. Não adianta. gigante. Para uma venda de jogador resolver economicamente, o time tem que ser 2 Messi, o time brasileiro. Mas isso é Cara, enganação, pior que não. As dívidas são 700 milhões, 800 milhões Cara, de reais. O Arsenal, foi o Arsenal, ele comprou, foi algum grande da Inglaterra, eu acho que foi o Arsenal, tá? Com certeza. Ele comprou um cara do campeonato dinamarquês semana passada. O valor dele pagava a dívida de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, pagava tudo. Ô, louco. Mas é um O cara cara do que já... campeonato dinamarquês, óbvio, né? Não de todos junto, mas, por exemplo, se o Palmeiras Não, fosse ajuda. o dinamarquês pagava, Ajuda. entendeu? É isso que eu tô Ajuda, falando. cara, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: não é achando receitas improváveis que você vai tirar um time do buraco. É diminuindo os gastos prováveis. Os gastos que todo mundo já sabe que tem. Isso que eu ia falar. Se o clube tá com 800 mil, quase 1 bi de dívida, é porque alguma coisa tá errada. Sabe, você pode até conseguir um jogador, vender seu ativo para pagar parte dessa dívida, resolver o problema, mas se você tá com dívida e tem alguma coisa errada, a tendência é voltar para essa dívida. Então, ou você toda hora vai arrumar um Neymar, um Messi, um cara qualquer craque aí para ficar vendendo, ou você vai ficar sempre afundado em dívida. E sobre o cara do campeonato dinamarquês, já disse o Facincani uma vez que o Real Madrid não pagaria sei lá quantos milhões no Cristiano Ronaldo se ele fosse do Goiás. Então, assim, o mesmo cara no futebol brasileiro não ia valer todo esse valor. Mas aí a culpa é do futebol brasileiro. A culpa é da Sem estrutura dúvida, do futebol brasileiro. sem dúvida, entendeu? desvaloriza. Esse negócio de, sim, mas... o cara já jogou, o cara joga na Europa já, então é diferente. Porra, o cara joga campeonato dinamarquês, sabe? Por favor. Mas... Quanto que foi o cara que foi vendido mais caro? Quanto foi o Jefferson? 30 milhões? Então, o Gerson, ele já bateu na Europa e voltou. Não, tudo bem, mas não tem, e quem tem também não tá valendo essa grana toda, tá ligado? Então, mas não tá valendo por causa que é uma coisa estrutural, entendeu? Os clubes, ele é refém de algumas coisas. Primeiro, o clube brasileiro não tem muita grana, então o clube europeu, ele sabe que ele não precisa vir aqui oferecer 700 milhões de reais. Sim. Ele oferece 150, o cara vende. Sim. E falam, nossa, que vem uma maravilhosa. Vocês acham, quando vocês falaram pra mim do Vinha, eu achei barato, eu achei pouco, cara. Para um jogador do nível dele, da idade dele, é pouco. O Vinha, pra mim, é jogador de 20 milhões de euros, na minha cabeça. Que não se ele estourar agora os caras, ele vai ser vendido. Por mais do que isso, inclusive. Mas, tipo, é o que você falou. Não precisa. Se o cara oferecer 10, o Palmeiras pega, cara. Porque a gente tem uns quebrados, fudidos e precisa de dinheiro. Então... Sim, mas não é só isso. É uma estrutura completa, porque você tem a grana... Você tem o jogador também. Hoje em dia, cara, o jogador não tem mais sonho de jogar no Palmeiras, cara. Ah, sim. O jogador tem sonho de jogar na Europa. E eu se eu fosse jogador, cara, eu não vou mentir. Óbvio, eu sou palmeirense, eu amo meu time. Você acha que eu ia querer ficar recebendo pedrada de torcida, cara? Não, isso também, tem isso. Jogando em gramado ruim? Cara, isso que eu acho que o Palmeiras, nesse sentido, deve ser um dos... Vou colocar aqui, o melhor clube para se jogar no Brasil. Porque ele consegue ter um nível de profissionalismo que outros clubes não têm. E ainda tem pedrada de torcida, pichação de muro e coisa absurda. O jogador na Europa... O jogador na Europa deve chegar no empresário e falar, olha, eu não quero jogar no futebol brasileiro. Mas se for, que seja ou o Palmeiras ou, sei lá, o Flamengo da vida. Não vai me enfiar no São Paulo, que eu tô bem de boa, cara. Os caras, o Jô, não sei se vocês viram um post do Jô falando que ele tava numa reunião de uma empresa lá que ele tem, e aí os torcedores, tava ele e a esposa, os torcedores hostilizaram ele e tal. Cara, jogaram pedra no carro dele. Jogaram pedra no carro do cara. Falou essa semana passada, foi o Paulinho, né, que disse que ia discutir com a família, pra ver o que ia ser melhor pra família antes de voltar, acho que era pro Corinthians, que tava querendo... Não era pro Corinthians, não. A informação era que o Corinthians ofereceu, mas ele tava preferindo o Bragantino. E era o que eu ia falar pra vocês hoje. Hoje um jogador profissional, ele vai preferir jogar no Corinthians, Fluminense, São Paulo, qualquer coisa. Ou ele prefere jogar no Bragantino, que não tem pressão de torcida. Nossa.
o salário cai em dia direto da Europa, e daqui uns anos, gente, é muito óbvio. Só trouxa que não vê, só o fanatiquinho pelo Corinthians, pelo São Paulo que não vê. Daqui uns anos, o Bragantino vai terminar campeonatos e mais campeonatos na frente desses dois clubes. Não, cara, totalmente. É igual você ir trabalhar numa empresa que é tudo desorganizada, infernal, com um chefe cuzão que não te paga, ou você ir trabalhar numa empresa que é organizada, paga certinho, tem um nível de profissionalismo alto, cara, você trabalha mais leve, totalmente. E a torcida chama o cara de mercenário ainda, se bobear. Bom, enfim. E o negócio do Paulinho foi o que o Barreto ia completar. Foi pro Al-Ahly. Foi pra Arábia, cara. O que a Arábia vai trazer pra ele? Tranquilidade. Ele vai trabalhar tranquilo. Ele não vai ter ninguém enchendo o saco dele. Ninguém que vai trabalhar... Mais grana. Sim, sim, a mas grana, assim... Ele vai viver a vida dele feliz na Europa. Entendeu? É isso. Cara, eu falo, que nem o pessoal tá falando do Wesley, né? Quando a venda do Wesley lá pro Seattle. Gente, o Wesley, se ele for pra Liga Americana, se ele for pro Seattle, ele vai acabar com a carreira esportiva dele, digamos assim. Certo? Todo mundo concorda. Mas a qualidade de vida dele... Só que assim, se eu fosse um jogador como o Wesley, que sei que eu nunca vou dar certo na Europa em um time grande, e vou ficar jogando no Brasil, depois vai ser do Palmeiras, é qualquer lugar, eu iria na manhã pro Seattle Sounders. Por quê? Eu vou jogar uma liga fácil, vou jogar uma liga que eu jogo, 5 meses no ano, eu ganho um salário bom, eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Seattle, sabe? Olha a diferença, olha com que o Brasil tem que competir para segurar um jogador. É absurdo, é ridículo mesmo. O Matos, ele fala, eu fiz uma proposta, um plano de carreira pro Gabriel Jesus para jogar no Palmeiras. A gente fez um plano de carreira para ele, por 5 anos. Ele não aceitou. No último jogo do Palmeiras, ele tava chorando porque esse é o último jogo dele pelo Palmeiras. Ou seja, mesmo o cara querendo ficar, ele sabe que não é a melhor decisão e vai embora. É óbvio. Bom, senhores, então falamos do Brasileirão e eu coloquei aqui na pauta Libertadores. A gente fez o pós-jogo na semana passada, mas e aí? Só pra gente não passar em branco, deixar de falar de Libertadores, como vocês acham que o Palmeiras chega para quartas contra o São Paulo, depois de vários anos aí, sim, duelo contra o São Paulo na Liberta? Muito forte. Chega muito forte. É o que a gente estava falando agora há pouco. É fase. O Palmeiras vem de 9 vitórias seguidas, com um time ajeitado, ambiente tranquilo, tá tudo certo, salário em dia, contra um rival que tá na crise que tá e ainda por cima na zona de rebaixamento. O Palmeiras chega muito forte, para mim chega sim favorito. Vai ganhar? Não sei, pode perder, futebol, mas para mim chega favorito. Para mim o Palmeiras é muito favorito contra o São Paulo. Foi o que o Barreto falou. Futebol conta muito psicológico. Se a gente colocar o psicológico dos dois elencos, eu acho que a gente não tem nem o que comparar. Então o Palmeiras não tendo nenhuma lesão, isso é muito importante, uma lesão de jogador-chave, por exemplo, Gomes, Scarpa, o Rafael Veiga, o Everton, o Danilo, não tendo nenhuma lesão em jogadores assim, desse estilo. O Jorge vindo bem, o Jorge voltando, ele não joga faz um tempo, né, por causa de lesão, mas ele voltando, ou a gente vai falar ainda do Piquerez, não é? Do Piquerez vindo, às vezes ele entra, ele joga bem, eu não conheço, eu realmente não conheço. Eu vi uns lances dele, mas quando o Kusevich foi contratado, eu vi uns lances dele também, eu falei, nossa, enfim. O único DVD que não decepcionou a torcida palmeirense foi o do Valdívia. Eu vi até o DVD do Mendieta, pô. Grande Mendieta, eu botava fé no Mendieta, mano. Pô, quem não colocava? Enfim, o Palmeiras chega bem, cara. Eu acho que, cara, o Palmeiras, ele não chega bem pras quartas, cara. O Palmeiras chega bem pra o resto da temporada, segundo semestre. Ele chega pra ganhar algum título, é óbvio. Ganhar os dois seria maravilhoso. Óbvio, quem não quer ganhar os 2 títulos? Ainda mais pra mandar o Mauro César pra puta que pariu. Porque se ganhar a Copa do Brasil e a
E a Libertadores não é legal. Agora, Vamos só porque falar. o Flamengo ganhou. Agora eu quero falar o que aquele trouxa vai falar. Enfim. É, muito favorito, cara. Muito favorito. Eu só queria lembrar que a gente até falou disso, né, sobre a semana livre para treinar. Isso é muito importante pro Dudu também. Vai treinar junto com o time, pegar mais ritmo, mais entrosamento e tá jogando já todos os jogos. Enfim, eu acho muito importante pro entrosamento do time. Tanto essa semana que é inteira quanto a próxima, vai ser espetacular pro Palmeiras se preparar pra Libertadores, de verdade. O calendário é a primeira semana cheia, se eu não me engano, desde que estava tendo jogos desde a semana que antecedeu o jogo contra o River, em dezembro. Não sei se vocês lembram. Que jogou contra o Atlético Mineiro, aí descansou durante a semana e depois jogou contra o River. Então, quando o cara chega na loucura, não tem treino, né? Não tem treino de posicionamento, não tem nada. O Dudu provavelmente não conseguiu fazer um treino tático ainda com o Abel Ferreira, assim. É tudo recuperação do jogo passado e alguma coisinha ou outra. Vai ser bem importante mesmo. Mas eu queria puxar um assunto com vocês. Qual é a diferença desse confronto das quartas em relação à final do Paulista? Cara, pra mim, a diferença, primeiro, a gente não vai numa formação espelhada. A final do Paulista foi uma formação espelhada, que eu não acho que é demérito do Abel de tentar fazer aquilo, ele tentou. O demérito seria se ele não estivesse bem e continuado insistindo naquilo lá. Ele tem as explicações dele, ok, pronto, mas eu acho a diferença é que a gente vem numa formação diferente, a gente vem com Veiga e Scarpa jogando muito, coisa que eles não estavam fazendo na época. A gente vem com Danilo de titular no meio de campo, coisa que era o Felipe Melo. E o Zé, né? O Zé jogando demais. E a gente tem o fator psicológico, que naquela época era o São Paulo estava muito bem psicologicamente e o Palmeiras não estava no seu melhor momento. Eu acho que é o famoso parece que o jogo virou. Mas eu acho bom, cara. Assim, óbvio, odiei perder a final do Paulista, sim, mas eu consigo ver vantagem nisso, porque eu já vi muito discurso, depois que São Paulo passou e Palmeiras também, eu vi muito discurso de torcedor São Paulino, inclusive mandando mensagem, abraço aí. Não, abraço não, porque você não vai ver esse vídeo, né? Mas enfim, vocês entenderam. Mas falando que vai reedição da final do Paulista, tipo, olha, a gente vai ganhar de vocês de novo. Então é bom que os caras coloquem um salto assim um pouquinho alto, achando que vai ser a mesma coisa que foi a final do Paulista, porque não vai não. Porque não vai. Eu também acho que não. E eu acho que o Crespo e ninguém de São Paulo espera isso. Eu acho que só o torcedor, mas o torcedor que vai ser um jogo igual. O cara racional do São Paulo sabe que o jogo é muito difícil. É muito difícil. O Palmeiras também vai ser muito difícil, né? Claro. O momento dos dois times está invertido, né? É que a nossa memória é curta, mas o Palmeiras ele estava totalmente jogando o Paulista como segunda tarefa total. Tava marcha lenta, né? Tava marcha lenta total. Começamos a querer jogar quando a gente conseguiu classificar o time C. Não era nem o time B que jogava naquela época. Então, exato. Era outra pegada mental. Você entrar para uma final de Paulista que você desdenhou desde o começo, ou você entrar para uma quarta de finais de Liberta, que é obsessão, né? É totalmente diferente. Sim, só para fechar o assunto Libertadores, a Conmebol confirmou os horários dos jogos. Dia 10/8 e 17/8 da semana seguida, os dois jogos serão nas terças-feiras, 9h30 da noite. Terça-feira, 9h30 da noite. Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no Allianz Parque, Palmeiras teve melhor campanha. Segunda melhor geral, né? Já passou, né? Se você for ver a campanha mesmo, o Palmeiras já passou o Atlético, porque o Palmeiras teve 2 vitórias. Mas não mantém. É só fase de grupo. Eu sei que não, mas se a gente continuasse contando, né? Mas é que ninguém fala isso, porque foda-se o Palmeiras, né? Mas provavelmente vai ser o jogo da televisão, então, né? Terça-feira. Não, vai ser. Meia, vai ser os dois jogos vão passar no SBT. SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Falando Rony Rústico. Rony Rústico. Coitado, o Rony Rústico não vai nem pisar no campo.
Exato, o Palmeiras, ele tá na fase que tá Luiz Adriano e Rony fora. É. E o Lua E a tá... notícia é que o Luiz Adriano realmente vai embora, cara. Mas isso tá muito claro. Eu nunca vi um jogador se machucar depois de jogar 6 jogos no campeonato que não pode jogar o último, ficar. Nunca vi. É uma lesão com muita coincidência. Eu tenho meu pé atrás ainda se ele tá realmente machucado. Enfim, o Filipão pediu ele no Grêmio, né? Não sei nem pra onde ele vai. A Mas notícia não vai aí ficar, não. das fontes aí de Scarpa aí do Brasil é que o Palmeiras tá tentando empurrar o Lucas Lima junto. Lucas né? Lima, é. Que é bem inteligente. A gente Palmeiras, quer devolver certo? aquele pacotão do Grêmio. Lembra que a gente trocou o Barcos por... Nossa, por Gente. 6 jogador. Se o Palmeiras mandar o Lucas Lima pra lá pagando 50% do salário, já é maravilhoso. Já dá uma Já resolvida. são 600 mil reais a menos. Mais o Luiz Adriano, que também não ganha pouco, né? Vamos O falar. Luiz Adriano deve ganhar uns 800 mais ou menos. É. E aí você tem a reposição do Borja, né? Aí vamos ver, o Borja voltou. Fiquei sabendo que o aeroporto de Guarulhos estava vazio hoje. A Pô, gente não foi por causa da aeroporto. pandemia, é responsabilidade. Só responsabilidade. Nossa torcida é muito responsável, não faz aglomeração. Mas enfim, a gente vai falar sobre os retornos só para. Isso, só. Vamos fechar então. Finalizamos o Libertadores. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre a Copa? Não. Então, vamos para as chegadas de partidas. Muito fontes de Scarpa, muita conversa. Pouca. Até que nem foi tão pouca ação, né? Vimos uma grande ação aí do Palmeiras. Parece que o Anderson acordou. Tava em um sono profundo. Mas conta aí, Barreto. O que rolou aí de novidades? Muita movimentação do lado esquerdo, na lateral esquerda do Palmeiras, mas a gente começa falando já que o Lucas antecipou do Borja. A representação estava para hoje, segunda-feira, estamos gravando segunda, dia 26. Era para se apresentar, eu só vi notícias que ele iria se apresentar, mas não vi notícias que ele realmente se apresentou. Então, enfim, estava marcado para hoje, espero que se reapresente, espero que fique no Palmeiras, tá? Deve ter se apresentado. A gente já até conversou bastante sobre o Borja ficar ou não, opções, mas a gente jogo a jogo, ainda mais saindo do Luiz Adriano, a gente sabe que o Daverson não dá, a gente precisa de um cara. E o Borja é o que tem para hoje. Então, lembrando que ele atrasou, uma curiosidade que eu vi, ele atrasou a apresentação dele porque ele estava terminando o supletivo. O supletivo, cara. Mobral. Agora é um menino formado. Agora é um menino formado. Pô, legal, gostei da atitude dele. Importante. Eu também. De várias formas assim daí. Ô, gente, só para falar a informação do Borja aqui, em 2021 no campeonato colombiano, ele fez 8 gols, tá? Ele tinha uma média de 136 minutos para fazer um gol. Isso dá aproximadamente um gol a cada 2 jogos. Isso é bom, tá? Essa média é muito boa. Um gol a cada jogo e meio, né? Em 2020, ele teve 14 gols, 97 minutos para fazer um gol. Bom. Então, praticamente um gol por jogo. É muito interessante. Fora as assistências, tá? Que nesse de 2020 foram 3 assistências. E no de 2021 foram 2 assistências. Ou seja, aumenta a participação em gols, né, do jogador. Eu acho legal o Borja se formar. Eu acho legal o Palmeiras deixar ele lá. Eu acho que tem que se formar mesmo. Futebol tem que passar não a mensagem também, né? De que você não precisa deixar de estudar para virar jogador de futebol. Exato. Eu acho que futebol não tem que ser para idiota. Eu acho que o futebol tem que ser para pessoas que vão atrás. Eu acho que deveria até talvez ser um requisito mundial, viu? O cara pelo menos ter a escola completa, que é o mínimo, né? O que... Ou projetos para os clubes investirem nisso nos jogadores, né? Pelo amor de Deus. Exato. Enfim, muita gente deve estar falando, mas o Borja já fez um monte de gol, mas também no Campeonato Colombiano, tal, não sei o quê. Mas vamos lembrar que o Borja, inclusive, é artilheiro da Libertadores esse ano de novo, né? Eu não sei o que acontece com ele, todo ano o cara é artilheiro da Libertadores, ou tá ali muito na frente, muito perto. E ele tá jogando com um time com Barranquilla, que, gente, não tem perspectiva nenhuma de Libertadores e nem um time forte pra isso. Bom, ele tem 6 gols, quem mais é artilheiro? Eu sei que ele tá empatado. Só tá empatado com aqui, Hulk, Gabigol e Rony, todo mundo com 6. Na Libertadores desse ano? Na Libertadores desse ano. Desse ano. E o Barranquilla já foi eliminado, né?
6 gols, tem certeza? Tem. A não ser que o Google esteja mentindo pra gente aqui. Não, o Olha lá, SofaScore hein, tá Google. falando 3 gols. Aqui tá 6. Se o Google estiver mentindo pra mim. É que talvez ele jogou a pré-Libertadores. Deve ter jogado, Talvez o SofaScore não. Não compute a Pega a pré. pé, Libertadores. Mas na frase, na fase de grupos foram 5 jogos dele e 3 gols. Também não é baixa, a Não, média, tá é ótimo, boa. cara. Ele joga A média é com boa. Barranquilha. Cara, eu acho que assim, a vinda do Borja, tá? Eu tô contando com a saída do Luiz Adriano já, porque é um jogador que nitidamente mostra que não vai ficar. Mas a vinda do Borja significa pro Palmeiras um reserva melhor do que o Daverson. Ele vai vir para essa reserva, né, de início, mas eu acho que ele vai ganhar a posição naturalmente, porque Sem muito esforço. é nítido que ele é melhor do que o Daverson. E é uma válvula de escape, né, que o Palmeiras constrói, porque ele não é o centroavante que vai ficar dando casquinha, que vai ficar fazendo parede. Ele é finalizador. Então ele é um cara que ele tem um chute muito bom, tirando os fatos de quando ele resolve chutar do meio de campo a bola, que não faz sentido algum, que ele fazia muito isso. Fazia. Ele é um cara que vai dar muito pro Palmeiras, e o time do Palmeiras que cria bastante. Por exemplo, o Borja naquele jogo contra o CRB, eu duvido que o Palmeiras não teria metido algum. Com tanta bola que passou ali na frente da área e nenhuma alma para enfiar o pé na bola. Então eu acho que o Borja, com o tempo, ele vai. Eu não sei se pro jogo contra o São Paulo ele vai estar à disposição, mas eu queria falar uma coisa. Eu tenho muito amigo meu São Paulino que falou que o São Paulo contratou o terror do Palmeiras. Só para falar que o São Paulo não contratou o Benedetto ainda, tá bom? Mesmo se contratar, provavelmente ele não vai estar nem à disposição do São Paulo pro jogo contra o Palmeiras, porque ele não vem jogando, então fisicamente ele não tá bem. E se vocês contrataram o terror do Palmeiras, como vocês dizem, o Borja mandou um abraço para vocês também. Rei da América. Bom, e aí, mudanças na lateral esquerda, né? Conhecimento de todos vocês, o Vinha nos deixando. Ele tá em Roma já, né? Mas ainda não assinou o contrato. Então, mas assim, vai acontecer, questão de tempo. Ficou naquilo mesmo, 11 milhões de euros, mais 2 em premiações. E o Palmeiras tem 57,5% desse valor. Então a gente já não conta mais com o Vinha mesmo. Bom jogador, agradeço muito. Mas é isso, né? Pro lugar do Vinha, o Palmeiras está contratando 2 caras. O Jorge, que já fechou com o Palmeiras, tem 25 anos, veio do Mônaco. O Palmeiras, 50% dos direitos dele veio de graça. Então, assim, o Palmeiras vende o Vinha por 11 milhões de euros e traz o lateral esquerdo de graça. Parabéns ao Anderson Barros por isso. Como disse o Cássio, acordou, ou então acabou os donuts, ele falou, tá bom, agora vamos trabalhar. E trouxe o cara de graça. Então, assim, não vou reclamar. A única coisa é o salário dele, tá? Ele ganhava 1.400.000 no Mônaco e vem pro Palmeiras para ganhar 1 milhão por mês. O Vinha ganhava 300 a título de comparação, então tem essa diferença. O Jorge, eu não sei se a torcida, vocês estão muito lembrados dele, ele jogou no Santos, jogava bem no Santos, foi bola de prata do Campeonato Brasileiro 2019. Sim, ele jogou bem, ele era do Santos, foi pra Europa, depois veio emprestado pro Santos, mas ele nunca firmou no Mônaco, né? Foi emprestado por alguns times lá, tal, não firmou bem na Europa, agora tá voltando. E só que ele tava machucado, ele ainda não jogou esse ano. Então é algo também a se atentar e entrar com calma, porque é um cara que provavelmente tá sem ritmo de jogo. O medo é agora, nesses próximos jogos, que sei lá quantos jogos vão ser até ele pegar ritmo, a gente fica dependendo do Renan e, no pior dos piores, do Vitor Luiz. Eu acho que o Renan tá contra a posição. Mas é um cara só, né? Se ele machuca, se a outro zagueiro machuca, aí é o Vitor Luiz, se é suspenso, se acontece qualquer coisa, fica complicado. Eu acho que pra quem fala do Barros aí, eu acho que deve estar com a língua meio doendo, né? Ele tá meio queimado. Mas o Palmeiras agiu bem. Quando a gente, lá atrás, quando a venda do Vinha já era cogitada, eu pelo menos falei que eu não via problema de vender o Matias Vinha, mas com uma parte do dinheiro você tinha que trazer alguém.
o Palmeiras trouxe o Jorge, que é um cara que se despontou muito bem no Flamengo. Ele foi o melhor lateral do Campeonato Brasileiro quando ele jogou no Santos, com o São Paulo. Ele é um cara mais ofensivo, então ele tem problemas na zaga, mas nada perto do que o Vitor Luiz, que o Vitor Luiz ele tem muitos problemas defensivamente. O Jorge só tem problemas. Então, quando um tem muitos e o outro só tem problemas, o que só tem problemas é melhor. Eu acho que se ele encaixar, se ele conseguir jogar o que jogou no Santos do Sampaoli, vai ser uma contratação que, assim, não vamos sentir falta do Vinha. Que bom. Eu espero. E além do Jorge, o Palmeiras está negociando com o Joaquim Piquerez, lateral esquerdo do Peñarol, jovem, 22 anos, mas já é reserva da seleção uruguaia, reserva do Vinha, inclusive, né? E não tem valores ainda, tá? Pelo menos eu não consegui encontrar nada na negociação, mas o Peñarol já falou que já meio que se despediu dele, então não vai ficar mesmo com ele. Já tem papo que tá quase certo com o Palmeiras também, mas falta anúncio e tal. Mas assim, é mais uma opção para lateral esquerda, e aí você deve estar se perguntando, pô, o Palmeiras vai vender o Vinha, e aí vai trazer 2 laterais, ao invés de trazer um meia, ao invés de alguma coisa nesse sentido. Mas, a gente precisa, porque hoje a gente só tá com o Renan que tá improvisado de lateral esquerda, apesar dele fazer a função. Então, sim, a gente precisa de 2 laterais. Outra coisa, como o Lucas falou, o Jorge é um cara que ataca bem. O Piquerez, ele é um cara muito forte de marcação e ele também atua de zagueiro. Então, já vendo no esquema do Palmeiras... Oi? Posições diferentes, E ele pode fazer justamente o que o Palmeiras faz muitas vezes, de depois de compor aquela linha de 5, sei lá, o Piquerez tá lá na esquerda, ele vem pro trio de zaga e entra o Jorge, que tava na ala, compõe a lateral. É perfeitamente entendível a contratação dos dois juntos, faz muito sentido. Eu ia falar isso daí, ele tem 1,83 m. Não sei se ele é alto, ele é um jogador aqui, pelos mapas de calor aqui, ele é um jogador mais defensivo, só que é uma coisa boa, ele não, pelo menos, dá um dado aqui, do que eu achei interessante, de 30 partidas do Campeonato Uruguaio, ele tomou 7 cartões amarelos, não é alto, se for ver para um zagueiro. A preocupação é que ele tem poucos gols, pouquíssimos gols e pouquíssimas assistências. Aí eu não sei se é o Peñarol que é o seu estilo de jogo do Peñarol, de não subir, não aproveita o cara, ou se ele é um jogador realmente mais defensivo, o que você entende também. Cara, a gente reclama muito de elenco, você contrata um jogador, o Jorge, que é um lateral extremamente técnico e ofensivo, e você repõe com um cara que é um cara mais defensivo, um cara alto, um cara que, vamos supor, sei lá, Palmeiras e qualquer time aí, Palmeiras vem de 1-0, você tira o Jorge e coloca ele. É um cara alto que vai ajudar lá atrás no alto, vai fechar melhor o lado esquerdo. Então é muito entendível a contratação. Se sair, vamos ver, né? Se ele é realmente um jogador de alto nível. Eu só espero que o futebol dele não seja Piquerez. Nossa. Essa era a piada? Essa era a piada que você estava prometendo, velho. Senhores, saiu Vinha. Muito bom, né? E aí a gente tava meio carente de piada, então o Lucas tá tentando, acho que ainda não foi dessa vez. Esforçando. Não sei se vai conseguir, mas vamos ver. E aí, acabou? Acabou. De movimentações, acabou. Maravilha. Esvaziamos o terminal. Tem muita coisa sendo falada, né? Twitter, nessa jornada de transferência, tá bombando. Cada hora sai alguém, chega alguém. É especulação a todo momento. Então pode ser que aconteça muita coisa ainda até aí nas próximas semanas. Certo? Vamos passar pro Catrapo? Opa, bora. Pouso Barreto de qualidade. E o Catrapo... O quê? E o Catrapo essa semana tem um bônus, né? O Catrapo essa semana tem um bônus e o bônus chama Roger Guedes. E aí? Quem que explica o que aconteceu? Não, o Roger Guedes é o seguinte, ele tá vindo pro Corinthians agora
E aí ele decidiu que ele precisa cuspir no prato que ele comeu pra ganhar a torcida do Corinthians, né? Isso pra mim é coisa de jogador pequeno, ele deu umas brincadeirinhas ali com o Palmeiras não tem mundial, essas coisas. E assim, tem jogador que responde em campo, sabe? Chega, faz o dele e fala, ó, eu sou profissional, tô aqui e vou... E consigo jogar em clubes diferentes, como caras como Edu Dracena, Zé Roberto. Você não vê o Zé Roberto fazendo uma coisa dessas, entendeu? Mas o Roger Guedes, ele precisa, coitado, ele precisa diminuir o clube que ele passou pra tentar fazer média com a torcida do Corinthians. Só que ele esquece que no Palmeiras, o Palmeiras foi pegar ele lá no Criciúma pra fazer ele virar alguém. E ele esquece também que aqui no Palmeiras, o Palmeiras dava a oportunidade dele de brigar por títulos, pagava o salário em dia. Então agora ele vai lá pro Corinthians para ganhar 1,5 milhão por mês. Eu quero ver se ele vai ganhar menos, se o Corinthians vai pagar 1,5 milhão por mês, se vai vir o salário certinho. Quais são os títulos que ele vai levantar com a camisa do Corinthians? Mas assim, ó, se ele estiver preocupado com o Mundial do Corinthians, pede pra ele penhorar depois, quando ele entrar com o processo trabalhista, pede penhora da taça lá pra derreter. É isso, cara, eu acho muito pequeno. É muito pequeno. Posso falar uma coisa que eu acho sensacional? Os jogadores do Flamengo também estavam enchendo o saco do Palmeiras, que não tem Mundial, que não sei o quê. Tem uma pergunta. Quais de vocês têm Mundial? É a única pergunta que eu quero. Porque assim, esses caras Quais jogadores? Quais jogadores, então, eu quero saber quais de vocês. O Gabigol já zoou o Palmeiras porque não tem Mundial. Eu quero saber, Gabigol, você tem Mundial? Não, ele perdeu. Você perdeu o Mundial. Entendeu? Ó, só falar aqui do Roger Guedes, que falou que o Palmeiras não tem Mundial. O Roger Guedes, por exemplo, tem uma vasta coleção de títulos na casa dele. Ele, por exemplo, foi campeão brasileiro de 2016 com o Palmeiras e ganhou a Copa da China com o Shandong Luneng. Só. Parabéns, Guedes. Puta currículo, Parabéns. hein, meu? Forte, E é o que eu falo, Copa da China. gente. Será que o Shandong torcida. Luneng tem Mundial? Com certeza quem não. sabe? Só falar uma coisa. O Roger Guedes, a torcida do Palmeiras, quando deu... Ano passado ainda, que deu esse negócio, Roger Guedes vai voltar por causa do Covid, blá, blá, encheram o saco que o Barros não foi atrás. Gente, o Roger Guedes não é melhor do que o Wesley. O Roger Guedes não é melhor do que o Rony. Nem fudendo. O Roger Guedes não é melhor do que ninguém que tá no Palmeiras. O Roger Guedes foi pra China porque o nível de futebol dele é da China. O Roger Guedes tá voltando pro Corinthians porque o nível de futebol dele hoje é do Corinthians. Não ache que ele vai pro Corinthians e que ele vai melhorar, dar água pro vinho o time do Corinthians. Jogador de salário de 1,5 milhão no Brasil é nível Bruno Henrique, é nível Dudu, é nível Arrascaeta. O Roger Guedes, o Corinthians está pagando para um jogador que não é nem perto disso. É bizarro. Eu achei esse salário assim totalmente fora da realidade, cara. Já tá com Tanto risco do Corinthians na conta. Quanto do Corinthians. O Corinthians, o presidente do Corinthians disse que ele economizou 4 milhões de folha salarial por cortes de gastos. E ele agora está contratando Juliano, Renato Augusto e vai gastar mais 5. O Roger Guedes. Tudo que ele economizou, sendo bem legal, ele vai gastar a mesma coisa. Então... Só para deixar claro sobre toda essa discussão do Mundial, né? O Palmeiras tem Mundial, alguém tem que avisar o Roger Guedes, que o Palmeiras inclusive tem Mundial e fez 70 anos, cara. E tem uma campanha bem legal do Palmeiras sobre o Mundial, uma série de produtos bacana, inclusive a reimpressão do Gazeta Esportiva, falando do título mundial, baratinho, R$20 na Palmeiras Store. Já comprei o meu e em breve tá aqui no cenário. E a gente podia comprar um desse e mandar pra ele, né? Mandar pro Roger. Ia fazer uma vaquinha, a gente compra, manda pro Roger. Outra coisa, eu queria só fazer um pedido pro Felipe Melo agora, tá bom? Felipe Melo, Palmeiras e Corinthians em Itaquera, depois do jogo tá 3-0, cara, seja expulso, mas dá no meio, pro cara rolar e ficar 4 rodadas fora, com o tornozelo parecendo uma bola de basquete, mas dá no meio pra largar a mão de ser trouxa. Ô Lucas, se quando tinha trote no Palmeiras ele já ficava putinho,
Imagina apanhando do Palmeiras agora que tá no Corinthians. Nossa. Eu não sirvo. É por isso que eu não sirvo pra ser jogador, cara. Cara, eu só queria concluir uma coisa aqui do Por Roger isso e porque Guedes. você é ruim também, mas tudo bem. Olha, há controvérsias, tá? Há controvérsias. O pai dele, por Você- exemplo, acha que ele é muito bom, entendeu? A mãe. Não. Mãe. Não. Meu pai e minha mãe acham que eu sou bonito, é diferente. Tá vendo? Totalmente enviesado o negócio. Você disse que eu sou ruim, há controvérsias dizendo que eu sou muito ruim. Tá. Ah. É diferente, Agora tá bom? explicado, agora. Mas em minha defesa, eu só não jogo no Palmeiras hoje porque o meu empresário não é o mesmo do que o Vitor Luiz, do que o Pará, do que sei lá, o Márcio Araújo, entendeu? Se o meu empresário fosse esse cara aí, eu tava jogando no Palmeiras aí, viu? Cara, assim, o Roger Guedes, ele é mais um daqueles que a torcida pediu a volta, fica emocionada, lembra um ano, 2, mas cai de esquecimento daqui 30, 40 anos, ou até bem menos que isso, daqui 15 anos, ninguém vai lembrar que o Roger Guedes jogou futebol. Eu vejo a torcida muito pedindo, quando via, né, não vai acontecer mais, mas tem uma frase que eu amo, que é: os jogadores passam, Palmeiras fica. Então o Roger Guedes, ele... Sinto muito, ele é muito pequeno pro Palmeiras, muito pequeno pro futebol. Deixa ele lá fazendo as zoeiras dele, é moleque, constrói E não aí sua joga, carreira, viu? cara. Não joga lá no Corinthians pra ele ver. Constrói aí sua carreira, vai dar muito certo, tenho certeza. Você é bom pra caralho, não é? Não joga. Enfim. Pisa em campo, começa a jogar mal, começa a entrar na zona de rebaixamento, pra você ver. Compra carro blindado, ó. A só minha pra dica, completar. Guedes, compra carro blindado pra quando você for lá no shopping vai tomar pedrada, tá bom? A gente tava falando sobre visita amigável no CT, visita íntima no CT. Semana passada teve lá em Itaquera, visita Visita íntima. íntima. Verdade. Com o presidente, a torcida com o presidente. E, cara, aconteceu uma coisa. Eu não sei se vocês viram. Tava a torcida do Corinthians do lado do Alambrado e uns líderes do outro lado do Alambrado. Eu vi. E um dos líderes falou assim: eles pediram 7 rodadas, que é até o final do primeiro turno, e eles falaram que estão vendendo o Luan. Estão tentando achar alguém para vender o Luan. Cara, gente, é sério que um presidente de um Me dá um clube... trabalho de fazer um bagulho desse, né, velho? Meu. Não, sabe qual é o problema, Cássio? Eu acredito no cara do torcedor. Eu acredito que o Duílio chegou lá e falou... Não, eu também acredito, exatamente o que eu tô falando. Ele fez isso mesmo, o que é um bagulho bizarro, né? Não, eu imagino agora o Luan que já vinha jogando muito bem. Eu imagino ele agora, como que ele vai jogar. Não vai, né? E detalhe, o Não vai. Corinthians pagou 20 milhões de reais por 50% dele. Nossa, Vocês vai lembram vender quando por o Luan 2. saiu do Grêmio? Que o Grêmio ofereceu ele pro Palmeiras, ofereceu pro Cruzeiro. Na época que ele jogava bem ainda. E eu lembro de comentar que quando um jogador bom, como o Luan era na época, o Grêmio saiu oferecendo, É que tem é treta. porque eles sabem de alguma coisa que a gente ainda não sabia. O Grêmio com certeza já sabia que o Luan não ia render e falou: vamos se livrar desse pepino agora. Ó, gente, tem uma notícia aí, a gente tá falando de Palmeiras e Corinthians. Eu não sei se é real, tá? Mas colocaram aqui no grupo que, pra quem não sabe, hoje faz 9 anos do hat-trick do Obina contra o Corinthians. Hat-trick do Obina, velho. Vocês lembram disso? Nossa, cara. Eu lembro desse Melhor jogo, que o Eto'o, né? O Obina é melhor que Eto'o. Não, esse foi um grito sensacional com a torcida do Flamengo. Bom, vamos passar pro Catrapo então, já que agora a gente já falou do Roger. Temos vários candidatos a Catrapo. Essa semana foi... Quando o Palmeiras ganha, sempre tem... Aparece um Wincher na final ali. Mas a gente Falo do escolheu um ainda. Sormani. Falo do Sormani primeiro, que o do outro a gente vai dar um tempinho a mais. É sempre a dupla, né? Fala Pra aí. surpresa de ninguém, o Sormani está aqui na nossa listinha hoje porque ele falou que o Brasil só tem um grande cobrador de pênalti. Quem? Gabigol. O Veiga, inclusive eu acho que o Veiga tá lá em Tóquio jogando handball, por exemplo. Peteca, badminton, Hóquei de grama. hóquei de grama, basquete de 3, qualquer coisa, mas não tá jogando futebol. O Veiga não perdeu um pênalti, mas ele não é Olha, um grande cobrador.
Ele fala isso depois da cobrança do Edenilson contra o Olímpia, que ele perde o pênalti. Eu só quero falar uma coisa, Sormani. Primeiro do Veiga. O Veiga na era Abel tem 7 pênaltis cobrados, 7 convertidos. Tá bom? Fraco. Só pra. Bem fraco, ruim. O Edenilson, antes de perder aquele pênalti, ele tinha 14 pênaltis cobrados. Sabe quantos convertidos, Cássio? Todos. Todos convertidos. Inclusive um contra o Palmeiras. Ou seja, não sabe bater pênalti, né? Não, cara, assim, pra mim, esse tipo de coisa é desonestidade profissional. Porque o cara sabe o que ele tá falando. Tipo, não é que o cara... claramente ele tá sendo desonesto com o Edenilson. Nesse caso aí, foi bizarro. Bizarro. O cara erra um e o cara já faz uma reportagem falando isso e ainda envolve o cara que ele quer envolver como o melhor, né? E esquece dos outros jogadores do campeonato. E assim, e o Gabigol não tem um aproveitamento ruim. Nos últimos 3 campeonatos brasileiros, ele fez 100% dos campeonatos brasileiros. É alto. Só que assim, gente, não é o único. Para de achar que o único, né? Bom é o que tá no Flamengo, cacete. Mas é isso que a imprensa ama, né? Bom, enfim. Inclusive, cara, eu vou falar pra vocês, o Gabigol, mesmo dentro do time do Flamengo, ele é muito super valorizado, né? Demais, a gente conversa isso direto e... Nossa, ontem ele perdeu gol atrás de gol. É inexplicável por que ele é tão valorizado, super valorizado assim. Põe o Gabigol no Júnior Barranquilla e vê se ele faz o mesmo número de gols que o Borja. 7 gols lá igual o Borja, né? Gente, o Gabigol ontem, pra quem viu o jogo do Flamengo de São Paulo, o que ele perdeu de gol no primeiro tempo... Não jogou nada. Foi bizarro, sabe? Foi bizarro. Aí, hoje mesmo, eu tava vendo... Acho que foi na Jovem Pan, que estavam falando... Alguém falou que do Gabigol... Estavam comparando o Vitor Bueno com o Gabigol. Aí o cara falou, a diferença é que o Gabigol de 10 chances ele faz 11. Oi? Sabe? Então, os caras não tem noção. Então, se de 10 chances ele faz 11, ele tá jogando no lugar errado. Era pra ele estar jogando no Real Madrid, no Barcelona, no Liverpool, no City, não no Flamengo, com todo o respeito. Assim como se o Luiz Adriano, de a cada 10 fizesse 11, também não era pra... Também não tava no Palmeiras, né? Assim, eu pego no pé do Gabigol, mas eu acho que ele é um bom jogador pro futebol brasileiro. Se ele fosse o craque que dizem que ele é, sim, concordo com o Lucas, ele seria na Europa. Mas pro futebol brasileiro, ele é um bom jogador. Eu gosto do futebol dele para jogar no Palmeiras? Gosto. Eu gosto da personalidade dele para jogar no Palmeiras? Jamais. É isso. Essa é a minha visão sobre ele. Não dá. Pra quem não sabe, o Gabigol ontem fez uma postagem com a foto do Renato Gaúcho, todo mundo comemorando com o Renato Gaúcho, falando que time desse cara. Ou seja, naquela foto ali a gente já mostra, já derrubamos o Rogério Ceni, não gostávamos dele, a gente derrubou ele pra ver outro cara. Mostra o caráter, sabe, das pessoas. Esse tipo de jogador eu não quero, sabe? Então, só traz tumulto. Enfim, daqui a pouco também, quando cansar do Renato Gaúcho, vai encrencar com o Renato Gaúcho. Se o Renato Gaúcho não pagar as fichas pra ele lá pro cassino, sei lá, algum motivo ele arruma e encrenca com o Renato, enfim. Estrelinha demais não funciona em elenco, cara. O Gabigol se acha muito... bem tranquilo. Fiquei sabendo que o Renato Gaúcho é amigo do Alexandre Frota, então vai ter um bem bolado ali pra não pegar o Gabigol. Mas esse não era o nosso principal catrapo. Catrapo mesmo foi outro, né? Quem, se não Mauro César, falando do nosso incrível Palmeiras. Mauro César acha que a liderança do Palmeiras, estamos com 7 vitórias seguidas no campeonato, mas o Mauro César acha que a liderança não apaga o fiasco que foi a nossa temporada com a eliminação precoce na Copa do Brasil e os títulos que a gente perdeu. O que você acha disso, Lucas? Eu queria muito fazer essa pergunta pro Mauro. Eu queria saber se o título brasileiro do Flamengo do ano passado apagou o fiasco que foi a Libertadores e a Copa do Brasil para eles. Eu juro que eu queria saber. Cara, assim, mais uma vez, para mim, é mais um cara desonesto. Porque se a gente for analisar os títulos que o Palmeiras perdeu, as circunstâncias que aconteceu,
Cara, a gente jogou bem contra o Flamengo, perdemos nos pênaltis, poderíamos ter ganhado. A gente jogou não tão bem contra o Defensa e Justiça, perdemos nos pênaltis, poderíamos ter ganhado. Jogamos contra o São Paulo no final do Paulista. Para mim, um jogo muito travado, trancado, difícil, que foi decidido num gol. Uma bola. Sem querer, numa bola. Poderíamos ter ganhado aquele jogo, né? Ou seja, ele além de todo preconceito contra o Palmeiras, além de lamber eu ia falar uma palavrão aqui, né? Além de lamber aquele lugar do time dele, ele propaga a ideia de tudo que é ruim no futebol. Primeiro, de que quem chega em segundo não presta, né? Porque é isso que ele tá falando. Se você considera que a temporada do Palmeiras é um fracasso, com 3 segundos lugares, né? Como que foi a temporada do Corinthians? Como foi a temporada dos outros times, do próprio Flamengo, né? Então, assim, ele propaga essa ideia ridícula de que quem chega em segundo lugar não presta, e além de tudo, ele é desonesto, porque claramente não é um fiasco. Ele quer emplacar que é um fiasco, ou seja, ele faz isso para minar, para criar a narrativa de que o Palmeiras é um time pressionado, que foi um fiasco na temporada, e não é. A gente tá aqui, a gente sabe que não é. A gente é palmeirense, a gente vê, a gente escuta, a gente sabe que não é. Ou seja, desonestidade total, e é um tipo de pessoa que, por mim, cara, a gente devia desmonetizar da forma que a gente pudesse. Eu acho que o Mauro, ele tem um problema, o maior grande problema dele é que para ele, se não for campeão do jeito que ele gosta, se não jogar do jeito que ele gosta, se tiver qualquer clube que tá bem do jeito que ele gosta, não serve. Para ele, tem um jeito de jogar futebol. Apenas um. Que é o jeito sair goleando todas as partidas. Sair Jorge pra frente. O jeito Jorge Jesus aqui no Brasil, viu? Porque lá na Europa esse Jorge Jesus nunca foi nada. Então, para mim, esse é o maior problema dele. Ele sempre criticou os técnicos brasileiros e os técnicos estrangeiros que vieram aqui, que não jogaram do jeito que ele achava que deveria jogar. Então, ele cria a escolinha de futebol dele, vira treinador, sei lá, e faz o time dele e põe pra jogar do jeito que ele quiser, tá ligado? Ele tem o poder do microfone, ele tem o poder do ouvido, eu posso não escutar as coisas que ele fala e não ler. Não, sim, mas é o que eu falo, ele tem o poder do microfone ali, ele pode falar a asneira que ele quiser ali no microfone, ele tem a voz no portal ali da UOL. Então, e outra, não dá pra colocar essa culpa só nele, porque ele fala e todo mundo acata. Sem dúvida. Alguns sim. Eu vejo muito. Hoje, eu, por exemplo, eu até comentei com vocês, um dia de tarde eu comentei com vocês, nossa, o Mauro Betti acabou de dar uma porrada no Mauro César. E hoje ele deu outra. Ele não fala nome. Mas quando ele vira e começa a falar da sequência do Palmeiras, das 9 vitórias seguidas, do jeito tático diferente que o Abel entra em cada jogo, e ele no final da frase fala, e ainda assim tem gente que acha que o Palmeiras não presta. Isso é ridículo. É óbvio que ele tá dando uma porrada no Mauro. Isso é óbvio. Ele só não fala, mas é muito óbvio. Então eu vejo muita gente da imprensa que, assim, o problema é que, assim, quando o Palmeiras tava oscilando, o discurso colava. Agora que o Palmeiras tá com 9 vitórias seguidas, cara, não tem como. Mas aí entendeu? Precisa forçar a crise, né, Lucas? Precisa falar, precisa invocar os títulos. Os caras esquecem, e muita parte da torcida também esquece, ou muita não, mas uma parte, que pra você perder a Supercopa do Brasil,
é porque você jogou ela. E se você jogou ela é porque você ganhou ou Copa do Brasil ou o Brasileirão. Pra você perder a Recopa é porque você ganhou a Libertadores, irmão. Ou a Sul-Americana. Ou seja, enfim. todos os outros times são mais fracassados do que o Palmeiras. Exato. E o Palmeiras perdeu o Mundial, o Palmeiras é fracassado. E o São Paulo que não jogou o Mundial? E o Corinthians? E o Flamengo? E não sei quem? Não é mais fracassado do Palmeiras? Perdeu o Mundial não deveria ser menos pior do que não jogar o Mundial? É isso que às vezes eu não consigo entender. E vocês falaram aí de títulos que o Mauro César fala. Eu tenho certeza que para ele, ano passado, o título do Flamengo apagou qualquer possível crise que teve. Mas quando é o Palmeiras, sempre tem um asterisco. Em todo título que o Palmeiras ganha, tem um asterisco. Então agora a gente é líder, mas não apaga o que aconteceu. Quando o Palmeiras ganha Libertadores e Copa do Brasil, precisa saber se é o suficiente para esse time, porque a gente não ganhou o Campeonato Brasileiro. Quando o Palmeiras ganha o Brasileiro em 2018, foi prêmio de consolação porque perdeu a Libertadores. Quando o Palmeiras ganhou o Brasileiro em 2016, ganhou, mas foi com o Cabol. Então, assim, sempre tem um asterisco. A final da Libertadores, até hoje, o Sormani fala que o Santos não ganhou porque não quis, porque era um jogo ganhável. Porque o Santos... Porque não quis, não. Porque o Cuca escalou errado o Santos. Porra, é só pra um time? É muito fácil, depois do jogo terminar, falar, dava pra ganhar, era só fazer isso. Então por que não fez? Por que não ganhou do Palmeiras? Isso me incomoda muito. Você deu vários exemplos, e a gente lá no primeiro podcast a gente falava, né, o porquê que a gente criou o Aeroporcos, e não muda. E eu acho que assim, esse tipo de imprensa tá fardada a morrer. Tá fardada a morrer. A gente vê cada vez mais a gente vê cada vez mais programas esportivos perdendo suas audiências. E mídia... E mídia alternativa. Não é nem mídia alternativa só, o caso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu moro no Canadá. Eu posso assistir qualquer programa esportivo do Brasil. O YouTube hoje me deixa assistir qualquer programa esportivo. Eu de tarde, eu escuto a Jovem Pan, cara. Eu de tarde hoje prefiro escutar a Jovem Pan do que ver a ESPN, do que ver a Fox, do que ver, sei lá, o Neto não conto, do que ver o Sport TV. Mas esse tipo de mídia, pra falar. E quando você quer ver alguma coisa mais especializada, por exemplo, você vai ver as mídias palmeirenses. Que você gosta. Eu vou ver o Massini, que é Isso. Que é um repórter, trabalha na Band Esportes. Só que tem o canalzinho lá dele. Eu confio muito mais numa notícia do Massini do que numa notícia que o Sormani vai dar, sei lá, sabe? E assim, e são pessoas, cara, são pessoas que sabe, perderam totalmente a noção do que elas estão falando. Esses dias eles estavam discutindo lá no programa da Fox sobre o negócio que o Daverson disse. Eu não sei se você viu, Cassa, mas a gente falou no finalzinho lá do pós-jogo. Do Daverson? Eu não lembro. Ele falou, ele deu uma entrevista falando que o Palmeiras é como se ele jogasse no Real Madrid e no Barcelona. E na Fox, sabe, o Sormani, cara, ele falou de um jeito ali do Palmeiras, sabe, cara, totalmente destruindo a imagem do Palmeiras, sabe, destruindo, assim, de uma forma, é bizarro, sabe, do jeito que ele fala, é como se o Palmeiras não existisse no cenário nacional, não ia fazer diferença nenhuma, sabe, então, são pessoas, eu não sei como tem trouxa que dá emprego, e como tem trouxa que dá audiência pra esses caras. Eu juro que eu não sei. Agora pergunta pro Sormani o que ele acha do Santos. Vê se ele vai destruir a imagem do Santos. Ele invoca Pepe, Pelé e Coutinho, se precisar, pra defender o Santos. Você sabe que o problema é justamente esse. Tem gente que paga porque eles estão falando pra uma audiência específica ali, né? No caso, o Mauro César tá falando pro Flamengo. Tá falando pro Flamengo, pro flamenguista. Ou pros anti-palmeirenses quando ele fala um negócio desse. O Neto. Enfim, Então, se assuma uma mídia alternativa do Flamengo, cara.
Eu não vejo Não é, problema eu, nenhum eu dele ser assumido. eu sinceramente acho que o futuro é mais uma coisa desse tipo aí. Inclusive, a gente tá vendo alguns movimentos, por exemplo, o Boca tá no GE já. O Boca tá no GE, então é alguém que era uma mídia alternativa e foi para dentro da mídia tradicional, né? E isso vai ficar cada vez mais. A gente pode ver gente saindo de ESPN, Globo, Sport TV e tal, e vindo para mídia tradicional. Concordo com você, se assume, faz lá o canal dele, já que ele gosta de dar pitaco tático, faz assim, como ser técnico de futebol, por Mauro César. Aí ele ensina lá, às vezes o Abel Ferreira tá com dificuldade porque ninguém ensinou, né? Quem sabe alguém pode ensinar o Abel Ferreira a como ser um bom técnico. E só uma coisa, a gente estava falando justamente disso, eu até citei o Neto, mas o Neto é aquele cara que ele fala besteira todo santo dia, mas ele é aquele cara que ele é assumidamente corintiano ali na televisão, e o cara tá lá pra fazer, é como se fosse um jornalismo pastelão o que o Neto faz. Isso. É um viés que ele escolheu, e por isso que eu nem cogito nunca o Neto pra trazer aqui no Catrapo, porque o que ele faz é puramente uma provocação, ele tá se divertindo lá falando as besteiras dele. É diferente do Mauro, que tá fazendo um clubismo travestido de jornalismo sério. E é isso que me incomoda. É. Ah, não só ele. A gente tem Mauro, Sormani, a gente tem o Menon. Cara, o Menon, Nossa, o Menon é patético, sabe? O Menon é bizarro. E eu não vou nem chegar nos posts político, esportivo que ele coloca, que não tem nada a ver querendo misturar uma coisa com a outra. Você tem o... o que me deixa irritado, cara, é que assim, a gente sabe que o Noriega é palmeirense, que o Facincani é palmeirense, que o Pascoal é palmeirense, que o Mauro Betti é palmeirense, e você não vê os caras defendendo, sabe? Cara, eu juro que... Cara, se eu tô num programa que o Facincani tava, que o Sormani falasse aquilo do Palmeiras, cara, a gente ia sair na mão ali naquele programa. Cara, a gente ia sair na mão, porque a única coisa que eu falaria pra ele é grande é o Santos mesmo, né? Realmente, grande é o Santos. Nos últimos anos aí tá ganhando tudo. E isso ia ser o suficiente pra ele despirocar. Porque é nítido, é um clubismo ali enrustido. E eu não sei como, cara. Eu juro que eu não sei como o palmeirense consegue ouvir as asneiras que esses caras falam e ficar quieto nos programas. É o que eu falo do Veloso, que a gente fala, que ele zoou lá o Thiago Silva lá da internet a ser macho. O Veloso é a mesma coisa. Ou o Veloso não treme pro Neto, ou ele precisa muito do emprego, que pode ser também. Mas aquilo ali é conversa de bastidores. Pô, você tá aqui pra fazer, pra cumprir cota dos clubes, né? Tem a cota do palmeirense, cota do santista, enfim. É isso. Eu tô aqui pra apresentar o meu programa Pro Corinthians e você sorria e acene. Eu ia falar que por isso eu gosto da de 97, porque um fala mal do clube do outro, já começa a xingar a mãe, já começa a pôr a irmã no meio, fala da tia, e é saudável do jeito deles. E eles se assumem desse jeito. É muito diferente, eles se assumem desse jeito. Não é um cara falando e o resto tudo quieto porque quer o emprego. Beleza, vamos. É isso que eu tenho pra falar sobre esses caras. Bom, após a minha queda, a minha rápida queda, mas minha nova ascensão, vamos passar para a parte mais legal, que tem um cara animado aqui, né? Tá mais animado que o Palmeiras com 7 vitórias. Vamos passar pro placar da rodada e já falando dos palpites para a próxima rodada, né? Põe na tela aí, Barreto, como tá nosso campeonato aí? O nosso campeonato segue com o Lucas em primeiro, 14 pontos, mas já está balançando, já não é aquela liderança mais tão certa, ele já tá consultando advogado para lá e para cá, porque ele quer saber se consegue pegar um ponto a mais, um ponto ali. Tô com 2 soldados na frente e não tô tranquilo, não. Eu tô que nem o Palmeiras, mano, eu posso perder que... Eu tô pensando, na verdade, eu tô pensando em apostar na derrota do Palmeiras para eu perder ponto e ficar mais legal o campeonato. Só que se você apostar na derrota e o Palmeiras perder, aí a gente te tira do podcast. Aí, se a derrota, o Palmeiras perder, aí vai rolar um problema policial aqui. Bom, mas estamos aí.
Fala aí, Barry. Não, eu só ia complementar isso do Lucas, porque a gente tem evidências aqui que o Lucas dá mala branca pros atletas acertarem o placar. Então, se ele apostar na derrota e o Palmeiras perder, é porque rolou mala preta. E aí, Mala preta. Pessoal, eu queria deixar bem claro, tá O cara bom? tá ganhando em dólar, cara. É foda disputar. Eu queria deixar bem claro que antes do podcast tivemos uma conversa sobre adicionar ou não, nesse momento, os jogos da Libertadores. E, só para não ficar muito feio, os caras resolveram não adicionar. Mas depois do jogo do Fluminense, vamos sim adicionar os pontos da Libertadores, tá bom? Porque aí a liderança do pai aqui vai estar muito maior. Porque o Fluminense é o único que eu vou ganhar se o Fluminense passar. Não, você apostou no Cerro. Eu não lembro mais, tem que olhar aqui. Você apostou no Cerro. Ah, então eu não tô tão mal assim. Mas eu tô Bom, bem mal ainda. Então, primeiro lugar, Lucas 14. E no segundo lugar, empatado todo mundo, 10 pontos. Eu, o Caça e o Will. E tem a turma que não joga, né? A turma Mas que tá ali não pra joga. lembrar que Inclusive tem que tirar a foto. jantei com o Kumi esse final de semana e ele prometeu que ele vai participar. Só a gente acertar um horário. Então tá prometido que ele vai participar. E aí nós temos São Paulo e Palmeiras no sábado. eu tô consultando aqui, pensando forte. É porque eu não quero acertar tudo, que senão já fica chato pro Lucas. Mas o jogo vai ser 2-0 pro Palmeiras, com gol de Gustavo Scarpa. Carpa. Eu vou de 3-1 pro Palmeiras, com o gol dele, Dudu. Eu falei aqui com o Abel, acabei de falar aqui com o Abel. Ele falou aí que vai ser difícil segurar o São Paulo para tomar um gol, então vamos tomar um gol nesse jogo. São Paulo 1, Palmeiras 2. O jogo é às 7 horas, então a mãe do Scarpa vai deixar ele jogar. O gol vai ser dele. Beleza. Então, temos os nossos palpites. Semana que vem a gente vê se muda o panorama, se piora, se melhora. Eu tô sentindo que eu estou sendo já ultrapassado, mas enfim, vamos ver. E chegamos no finalzinho do podcast, a hora mais legal, o final do voo, a curta final, né? E quem quer começar aí com a curta? Eu posso começar? Cara, começa aí que eu não faço ideia do que eu vou falar. Vai lá. Não, semana passada eu fiz uma indicação musical, né? Falei pra vocês ouvirem o novo álbum do John Mayer. Então eu decidi, já que eu tava sem muita coisa pra falar também, eu decidi indicar pra vocês a minha música preferida, por que não? Então quando vocês tiverem absolutamente nada pra fazer, escutem Viena, do Billy Joel, música absolutamente maravilhosa. Só ouve, música no piano, enfim, boa pra cacete, escutem aí. Gosto do Barreto cara, não. Refinado. Viena do Billy Joel. É bom. Cara, eu jurava que esse Viena, quando eu vi escrito, era um restaurante, velho. Nossa, Viena, cara. Não, é que eu vi Viena lá no bloco de notas dele, e eu falei, pô, o cara vai falar de restaurante. Nossa, eu juro, mano. Viena era bom, cara. Acho que agora pós-pandemia. Mas a minha curta vai ser culinária. Mas eu vou aproveitar então, já que você falou de Viena, e vou dar minha curta aqui, curta culinária. Infelizmente, só para quem mora em São Paulo, tá? Porque, e assim, né, eu não sei se chega em Barueri, né? Mas, se vocês quiserem, agora que a pandemia já tá arrefecendo, que dá para sair para jantar e tal, com tomando os cuidados, álcool gel, máscara e o cacete todo, né? Eu vou recomendar o melhor. Estava numa discussão no final de semana, inclusive com o Kumi, sobre o melhor hambúrguer de São Paulo, para quem gosta de hambúrguer. E para mim, e eu já estou morando em São Paulo dessa última passagem há 5 anos, ninguém ganha do Big Kahuna. Não sei se vocês já ouviram. É um restaurante que fica na Lorena, com a Brigadeiro. E ele é inspirado no Pulp Fiction, no filme da década de 90, ou começo dos anos 2000, não lembro. Tarantino. Tarantino, um dos melhores filmes da história
cinematográfica do mundo, e o restaurante é temático, e os hambúrgueres têm os nomes dos personagens, e é o melhor hambúrguer de São Paulo. Qualquer um que você chegar lá e escolher, né? Lembrando que ele é o templo do bacon, tá? Se você quiser comer um bacon de primeira categoria, você vai lá no Big Town. Então, pode ir lá, ou então, delivery, para quem mora em São Paulo, fica a minha curta. Olha, eu nunca comi aí. Quando eu for para São Paulo, eu vou atrás, porque eu amo lanche, gosto muito. Só dar uma alfinetada aqui, o cara que se diz ter o melhor hambúrguer do mundo não é nem o do bairro, tá bom? Tá falindo. Eu vi notícia esses dias. Só pra falar. E olha, é realmente a minha opinião. Fui 2 vezes, as 2 vezes uma bosta. Eu acho gostosinho, cara, mas não é o melhor hambúrguer do mundo, entendeu? Olha. Mas é uma petulância, né? Nossa, o pior que é um hambúrguer, sabe? Cara, eu nunca vi. O cara se diz o melhor hambúrguer do mundo. Você pede o hambúrguer, o garçom não é nem treinado pra virar e vai falar: qual ponto da carne você quer? Cara, eu vou te falar um hambúrguer que é melhor do que desse lugar aí, o do Outback, que é um hambúrguer... Eu também acho. Mais gostoso do que o desse lugar aí. Eu também acho. Eu gosto de um lanche do Outback, que é com o de costela, ou seja, que é o hambúrguer, o queijo e a costela desfiada. Eu amo aquele lá. Por quê? A carne do Outback é congelada. Não é fresca ali, entendeu? Ela é industrializada. Eu acho um absurdo um restaurante usar a carne industrializada. Mas, enfim, eu gosto desse lanche do Outback porque a costela esconde muito parte industrial. A parte industrial do negócio. Mas, enfim, também vou falar de culinária. Eu vi lá o negócio do Viena, eu pensei em culinária, daí não era, mas eu vou falar de culinária. Pra quem não sabe, o Outback é da Blooming Brand. É uma empresa americana e eles têm um restaurante italiano em São Paulo. Uma rede de restaurante italiano em São Paulo, os senhores não sabem, eu tenho certeza. Eu só fui saber quando eu comecei a trabalhar lá. Chama Abbraccio. Abbraccio, eu sei. Eu sei por causa do cupom. Pra pegar batata grátis, tem lá Outback /Abbraccio. É muito bom, tá, gente, o restaurante. Eles têm um chá lá, que o Outback tem os chás deles lá específicos. Mas eles têm um chá natural ali deles. É muito gostoso. Cara, se você quiser aí, não é óbvio, né? Não se compara a cantinas do Bexiga, por exemplo. Mas é uma opção, eu diria, mais... acessível, vai, que tem mais lugar. Para levar a pomposa lá, eu acho que é uma boa escolha. Abbraccio eu já comi lá uma vez. É bem salgado, assim, não a comida do bolso. Mas é muito boa a comida mesmo. Muito boa. Cara, mas é que assim, a minha busca em São Paulo é coisas de qualidade melhor do que o preço. Entendeu? Mas você sabe, o Outback, por exemplo... Não é tão caro, mas tem uma qualidade muito boa. Tipo, existem. Tipo, o Outback, eu acho relativamente salgado o preço do Outback. Mas se você tiver um cupom para pegar uma batata ou uma costelinha, alguma coisa, sei lá, que tem grátis lá, franguinho, sei lá, e você for no happy hour que é metade do preço, cara, dá pra beber e comer bem lá. E se for no Outback do Bourbon, que você toma 30 chopps, o cara te cobra 3, melhor ainda. Alô, gerente do Bourbon, não ouça isso. Eu já fui lá algumas vezes, eu peço pra pagar e o cara fala que não é pra pagar, que é pra ir embora porque tem muita gente. Então... E o melhor é quando você paga 1/3 do valor, porque o cara tirava o desconto do funcionário e tirava o desconto ainda do happy hour. Nossa. Aí é vantagem pra você. Aliás, fica a minha crítica ao Palmeiras. Saudades quando o Palmeiras deixava juntar o desconto de meia entrada com Avante. Não deixa mais. Eu pagava R$1,50 no tobogã. Saudades. Logo, eu fico um assunto do próximo podcast. A gente vai ver, principalmente agora com o Landim na CBF e tal, nesses próximos dias, a gente vai ver um movimento. É bem possível que o futebol volte, né? E eu não sei vocês, mas eu estou desesperado para ir num jogo, né? Então, acho que deve acontecer em breve, hein? Eu também. Bem em breve mesmo.
Tô com saudades, mas infelizmente depende do ainda tô Dória, na né? parcela. Ah, vai liberar. Ah, mas aí vai liberar. Né? Eu tô na parcela que ainda não virou jacaré, então assim que eu virar, eu tô na transição. aí a gente ainda. marca. Eu vou virar amanhã. Eu vou virar amanhã. Você vai virar Amanhã oficialmente eu viro jacaré. A segunda dose vem amanhã. Maravilha. Então, quando a gente virar tudo jacarezinho, a gente vai. Menos o Lucas que mora no Canadá, né? Aí eu vou morrer, né? Porque aqui no inverno o jacaré morre, né? Ele precisa ficar de boca aberta lá, que nem trouxa lá no sol. O inverno para um jacaré no Canadá não deve ser agradável, não. Não deve. Então, Bom, senhores, então já vamos caminhando para o final. Barretão, agenda aí para nós e depois encerramento. Cara, você sabe que eu passo a agenda só até o próximo podcast, né? Então, senhores, anotem a agenda que tá complicada. São Paulo e Palmeiras, sábado 31/7, 19 horas. Sábado que vem, Palmeiras e... Vocês também estão com a impressão de que o Palmeiras está jogando muito demais no sábado? Porque, por algum motivo, a Globo não quer colocar o Palmeiras de domingo, né? Enfim, só tive essa impressão. Acho que dos sei lá, 5, 6 finais de semana que tiveram aí, acho que uns 4 a gente jogou de sábado. É verdade. Inclusive clássico, tá? Jogo. Contra o Santos foi de sábado, contra o São Paulo vai ser de sábado, agora contra o Flu foi sábado. Eu tinha o visto clássico isso há um de... tempo. Fala. Pode falar. Eu ia falar que o clássico de sábado é por Premiere. É só pra você dar um boost no eu ia Premiere. falar isso. Sim, que eu tinha visto que a Globo tava com uma estratégia de vender mais Premiere, então ia passar alguns clássicos lá. Não, eu não acho ruim, não. Eu acho bom. Eu acho até bom. Assim, complica um pouco minha logística. Sábado às 7. Eu ainda prefiro domingo às 10, pra mim é o mais legal. Domingo às 10, domingo às 11. Mas sábado às 7 não é tão ruim, não. Eu acho que pro torcedor é o melhor horário que tem domingo de manhã. Nossa, é ótimo. Pra ir no estádio é sensacional. Você chega em casa, almoço tá pronto, passa tarde com a família. Almoço tá pronto. Almoço tá pronto só se for na tua casa, né? Se não é você que faz, tá mesmo, filho. Mas o que eu falo, tudo bem. É que ele ligou no Malandrinos aqui perto de casa, já pediu a macarronada e tá pronto lá, só passar a pegar pra comprar. Não, vai falar... Almoço tá pronto, a comida tá... Você que faz sua comida, Diego? Eu não, mas não sou eu que tô falando nada. Então... Eu faço a minha. Tudo bem, eu também faço a minha. Aqui eu também faço a minha. Mas no Brasil eu não faço. No Brasil mora na casa da minha mãe, quem faz é ela. O Lucas fala que eu gosto de jogo domingo de manhã porque o almoço tá pronto, a roupa tá lavada. Eu chego em casa e durmo. Boleto tão pago. Eu acho que essa parte do boleto pago é a parte que eu mais sinto saudade. Bom, senhores, então é isso. Estamos já com quase 2 horas de podcast, conversa de boteco. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Para quem está ouvindo a gente, muito obrigado aí pelo prestígio. E espero vocês novamente domingo não, né? Sábado depois do jogo lá para fazer o pós-jogo. Valeu! Barreto, alguma coisa para falar? Nada, falou, até mais. Lucas? Só sábado. Beleza. Falou então, pessoal. Até mais. Adiós.